Oi, hoje eu quero contar a minha história. Eu sou personal, tenho uma própria academia, e são exercícios funcionais, não é uma academia de musculação tradicional, é completamente diferente. Eu acredito que eu consigo transformar a vida das pessoas, assim como eu consegui transformar a minha para algo que eu realmente acredito que eu faço com prazer, eu amo o que eu faço, e através desse amor eu faço ser possível. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada, que acreditar é o primeiro passo. O resto ele vem com constância, com disciplina, com dedicação. A coragem de mudar, ela tem que partir de você, ela tem que ter o seu start inicial. Porque se você não acredita em você, se você não faz acontecer, você vai ficar estagnado e parado aí nesse lugar. Eu sou a prova de que é possível. Se essa história ela faz sentido para você, se inscreve, manda para alguém. É um trecho breve da minha história. Eu amo o que eu faço. Esse lapso de tempo que a gente tem de vida aqui na Terra, ele tem que ser valioso e tem que ter uma troca. E eu tô por muito tempo pensando como é que eu consigo trazer mais informação para as pessoas que estão ao meu redor, às vezes para motivar, às vezes para transformar e trazer saúde, mas eu sei que tem muitas outras pessoas aí do outro lado que também tem vontade de transformar vidas e não consegue por medo. Bom, se eu conseguir, todo mundo consegue. A minha infância, eu morei numa região mais periférica, tá? Longe do grande centro onde eu moro hoje. Eu vivi momentos de muita pressão psicológica. Tinha um rapaz que todas as vezes que ele me via, ele falava que eu devia uma bola pra ele. Ele dizia que ia me bater, isso me marcou muito, por diversas vezes. E fez me sentir com que eu não pertencia no lugar onde eu morava. Eu sempre fui conhecido como o playboyzinho de uma região que, enfim, que não condizia com a situação. Minha mãe, ela vivia boa parte do dia fora trabalhando para me dar condições e tudo isso fez com que eu entendesse que eu não pertencia àquele lugar. E eu só pensava o dia que eu ia ter a minha maturidade ou maioridade com condições financeiras para conseguir sair dali. Isso foi o combustível para conseguir buscar uma mudança na minha vida. Depois que eu cheguei na adolescência, já começo de maturidade, fui trabalhar com meu pai. Meu pai tinha uma empresa de metalúrgica, era simples, era batalhada, suada. Meu pai largou um vício, que era do alcoolismo, e abriu essa empresa e me colocou para trabalhar. Eu tinha 14, 16 anos, só que eu não tinha maturidade suficiente para entender qual era essa oportunidade de mercado que meu pai estava entrando, o que eu conseguiria auxiliar. Meu pai também não tinha um direcionamento, ele queria me trazer uma responsabilidade. Meu pai não conseguiu dar continuidade, a empresa dele faliu. Eu lembro que minha mãe insistia muito. Ela falava assim, você tem que terminar o colegial e entrar direto na faculdade. E eu não tinha algo que realmente me cativasse. Eu lembro que um primo meu falou, poxa, tenta turismo ou educação física. E eu ficava assim, poxa, que incerteza, né? Como é que eu vou decidir algo que eu não tenho certeza se eu gosto? E eu fiquei nessa. E eu entrei numa faculdade de turismo, fiz por 6 meses e tive a certeza de que não era aquilo. Eu não me identifiquei em nada, nem com as pessoas, nem com as matérias. E tranquei a faculdade, mas após eu dei início ao curso de educação física. Entrei para uma imobiliária, na época eu precisava buscar uma estabilidade. Depois de subir de diversos setores da empresa, eu saí da secretaria de vendas, aí fui para cálculo, no financeiro, enfim. E eu não conseguia me identificar, eu não conseguia ser feliz naquele meu trabalho. Foi um período bem difícil para mim, porque eu acordava cedo para trabalhar. Nesse momento que eu trabalhava o dia inteiro, eu saía do trabalho às 6 horas da tarde, ia para a faculdade, da faculdade eu ia até às 11 horas da noite para jantar, dormir, acordar cedo no outro dia. Então foi um período bem árduo de estudo, trabalho e disciplina. Eu lembro que minha mãe trabalhou muito, eu tive muito pouco tempo de férias com ela e eu só tinha uma referência de trabalho e luta da parte dela. Eu acho que esse é um dos motivos de quem eu sou hoje. Alguns exemplos, eles vêm até nós como uma referência do que fazer e do que não fazer. Então, na verdade, eu estava tentando sempre buscar um equilíbrio. Eu não queria trabalhar tanto quanto a minha mãe para só viver trabalhando e não ter tempo para curtir a minha vida, para ter férias, para conhecer o mundo. Aí chegou um momento que eu me formei. Eu me formei e comecei a trabalhar dando aula para criança de final de semana de natação como hobby.
e continuava o meu trabalho. Teve uma crise e o meu salário era consideravelmente alto para minha idade, para não ter formação, e acabei que eu entrei na lista de corte de diversos funcionários desse período. Quando eles me mandaram embora, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Eu lembro que no dia seguinte eu imprimi diversos currículos e eu falei, vou descer uma rua perto dessa empresa e vou entregando o meu currículo, só que eu ainda tinha um bichinho me mordia da educação física, das aulas que eu já dava de final de semana para criança. E dentro disso, na própria faculdade, um amigo meu falou, olha, tem uma modalidade que é uma modalidade diferente que está crescendo no mercado, que você pula numa caixa, puxa uma barra, faz levantamento de peso. E eu falei, caramba, que legal. Eu tive um momento de reflexão. O que eu faço? Ou eu volto pro trabalho que eu não sou satisfeito, não sou feliz, eu vou trabalhar na minha área de natação, que também era legal, mas não me sentia preenchido com isso, né? E eu lembro que eu parei um dia e mandei um e-mail. Eu mandei, na verdade, diversos e-mails, acho que foram mais de 17 e-mails para academias dessa modalidade que tinham em toda São Paulo. Apenas uma respondeu, o proprietário dela, que é o Luiz Martins, e foi outra pessoa de uma grande transição na minha vida. Falou, vem aqui, vem um dia conhecer. E eu lembro exatamente, no e-mail estava escrito assim, me apresentando, né? Sou formado em educação física, não tenho nenhum tipo de conhecimento com relação a essa modalidade, porém estou aberto para aprender o máximo possível. E aí ele me respondeu e falou, olha, vem cá, vem conhecer. Eu falei, poxa, tipo, de todos que eu mandei, um respondeu. Eu falei, caramba, beleza. Aí eu respondi, marquei e fui conhecer. E como eu tinha acabado de ser mandado embora, eu tinha o auxílio de seguro-desemprego. E eu tinha muito tempo livre e eu queria mudar de vida. E o que eu fiz? Quando ele me deu essa oportunidade, eu comecei a ir todos os dias. Eu chegava de manhã, primeiro eu fui alguns dias para treinar, para entender, e eu falei, olha, eu tenho mais tempo para vir, eu posso acompanhar as aulas dos professores e entender como funciona. E eu comecei a ir 5 a 6 meses que eu fui acompanhando diariamente os professores. Eu saía cedo de casa, nessa época eu acabei comprando uma moto para me deslocar, porque como eu morava muito longe, chegava às 6 horas da manhã, e pegava os primeiros horários dos professores e ficava até de tarde acompanhando, passava por todos os professores, sem receber nada por isso, porque eu queria aprender. Eu lembro que por muito tempo eu ficava no canto só parado observando. E aí depois de um bom tempo acompanhando as aulas de todos os professores, eu precisava primeiro entender como funcionava. Teve um dia que um dos professores falou assim, ô Cadu, você não quer dar aula? Eu não tô muito bem hoje não. Aí ele cedeu a aula que ele ia receber. Aí eu falei assim, poxa, que legal, era uma aula fundamental, era uma aula básica que eu tinha que passar alguns movimentos. E ele falou, pode dar aula aí que eu fico acompanhando. E aí o Nelsinho, cara, esse cara, eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele foi também mais um de grande transformação na minha vida. E aí eu dei as aulas fundamentais, eu nervoso porque ele estava me observando, né? E tinha o cliente do outro lado também que eu tinha que demonstrar o movimento, explicar, corrigir. E aí depois que eu concluí a aula, ele falou, pô, Cadu, que legal, deu certo, você me mandou bem, eu mudaria alguns detalhes. E aí eu lembro que esse dia foi um dia assim que marcou na minha vida. Eu lembro que eu parei numa outra ocasião, tinha terminado de almoçar, e eu falei, poxa, Nelson, eu fico um pouco de receio, né? Será que eu consigo... acho que se ele assistir, ele vai lembrar disso. Será que eu consigo pagar as minhas contas com essa modalidade? Ele falou, olha, Cadu, calma, pô. Você vai conseguir, você vai ver que vai dar certo. E eu não era desse meio, não conhecia essas pessoas, eles moravam numa região melhor, eu vindo de baixo, eu lutando para aprender algo, tinha ânsia de aprender rápido para conseguir me sustentar. E aí as coisas foram acontecendo. Eu lembro que teve uma outra transformação grande, que foi a minha primeira mudança de casa, que vim morar perto dessa academia que eu estava dando aula. Isso foi uma transição muito grande, muito boa. Eu tive uma liberdade maior de tempo, eu tive
pagava um valor baixo nessa locação, porque eu morava num porão. Não tenho vergonha disso, foi um momento assim libertador na minha vida. Era uma casinha numa vila, embaixo de uma casa grande, então o teto era abaixo da cozinha. Eu lembro como se fosse hoje, não é algo assim que de lembrar me dá um orgulho, porque foi a minha sensação de liberdade, de soltar quem eu fui na infância, soltar os meus medos e crenças passados e uma transição para uma maturidade. Foi algo assim muito bom, muito satisfatório na minha vida. Se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que estão assistindo, não tenham medo de tentar, de arriscar. A gente só tem que acreditar e fazer dar certo. Quando você vai com vontade, não tem uma outra alternativa a não ser dar certo. E essa minha mudança foram diversas conquistas. E não foi só mudar de endereço, foi mudar de realidade. E tem um ponto que me marcou também, foi quando eu consegui mostrar para minha mãe que ela tinha que estar perto de mim. Que não era justo eu sair de lá e estar vivendo bem e minha mãe longe de mim, longe da minha realidade, e eu não consegui estar, porque sempre a vida foi sempre eu e ela. E com o tempo eu consegui convencê-la, trazer a minha mãe para cá e convencer ela sobre essa mudança. Foi uma das maiores vitórias que eu já tive. Hoje, minha mãe, ela tá mais saudável, ela treina, faz a minha metodologia. Assim como eu mudei a minha vida, eu tenho certeza que eu consigo mudar a vida de diversas pessoas. E minha mãe é um exemplo disso. Tenho os valores dela, carrego todos eles comigo e consegui transferir todo o meu conhecimento para trazer saúde na vida da minha mãe. E aí, se essa história faz sentido para você, se inscreve no canal. Eu não vou falar aqui só de treino, tá? Eu vou falar sobre disciplina, sobre superação e tudo que causa liberdade, fazer coisas boas, fazer o que você gosta, transformar a vida das pessoas e ter essa troca. Eu acho que ela é muito mais, porque o nosso tempo aqui ele é finito, e se a gente não faz valer a pena e não tem uma troca, realmente não transforma. E meu papel aqui é transformar a vida das pessoas, assim como eu mudei a minha, mudei a da minha mãe. Eu quero conseguir ter a capacidade de mudar de muita gente. Valeu, tchau, obrigado.